Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis, integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje estamos de volta para falar sobre Santos e Mirassol e a história deste confronto, que é um confronto bem recente, mas que tem algumas histórias bem legais que vamos relembrar juntos aqui. As equipes se enfrentam neste domingo, no meio do carnaval, e esperamos que o torcedor santista caia na folia e não o torcedor do time do interior. Apesar do time mirassolense completar 100 anos em 2025, foram apenas 10 confrontos com o Santos na história. O primeiro encontro aconteceu apenas em 2008, na estreia do uniforme azul escuro do Santos. O Santos venceu por 2-1 na Vila Belmiro, de virada e no sufoco. O Léo Mineiro abriu o marcador aos 35 minutos do segundo tempo, dando a entender que a derrota santista era inevitável. Porém, 3 minutos depois, o Marcinho Guerreiro, volante, empatou. E aos 43, o goleador Kleber Pereira fez o gol da virada, 2-1 para o Santos. E com esse resultado, o Santos se afastou de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Chegou até o 10º lugar com 20 pontos, exatamente à frente do Mirassol, que tinha a mesma pontuação. 2009, pela terceira rodada, também na Vila Belmiro, o Santos saiu na frente com um gol de Rony, mas quase no fim do jogo, o Wesley empatou aos 47 minutos, numa falha do nosso goleiro Fábio Costa. Ano seguinte, 2010, já com aquele time que encantou o Brasil, o Santos fez a primeira partida atuando na casa do rival. Venceu por 2-1 com o Wesley, esse do Santos, abrindo o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo. O Gerson empatou aos 9 minutos depois, mas o baixinho Madison garantiu a vitória do Santos na segunda etapa e o Santos, com aquela vitória, se mantinha na liderança isolada da competição. Passando adiante, 2011, um belíssimo ano para o torcedor santista, na segunda rodada daquele Campeonato Paulista que foi vencido por nós, atuando no Pacaembu. O Santos venceu por 3-0, mesmo jogando sem Neymar, que servia a seleção brasileira. O rápido Maicon Leite abriu o marcador e na segunda etapa, Zé Eduardo, sim, o Zé Love, marcou 2 vezes, deu números finais ao confronto. Seguindo adiante na linha do tempo, 2012, novamente na casa do Mirassol, o Santos não teve grande dificuldade para vencer e muito bem os anfitriões. Com um gol do estreante Juan, o lateral esquerdo, com um gol de Borges de pênalti, o Mirassol diminuiu com o preto, mas o Edu Dracena decretou a vitória santista por 3-1. Esse jogo era válido pela 8ª rodada da primeira fase do Paulistão de 2012. Seguindo adiante, 2013, mesmo desfalcado de Cícero, Montijo e Neymar, 3 dos principais jogadores do Santos naquele ano, o Santos apresentou dificuldades, mas acabou vencendo o Mirassol. Os visitantes abriram o marcador com o André Luiz, mas o destaque da Copinha, o Giva, aos 41 do primeiro tempo e aos 29 do segundo tempo, fez os 2 gols que garantiram a virada para o Santos. E naquele campeonato, o Mirassol terminaria rebaixado juntamente ao São Caetano, União Barbarense e também ao Guarani. A equipe do Mirassol ficou bastante tempo nas divisões inferiores, voltou em 2019 e novamente no Pacaembu enfrentou o Santos. O Jean Mota marcou o gol da vitória santista aos 49 minutos do segundo tempo. E era o 5º gol do Jean, que terminaria artilheiro daquela competição com 7 gols. Ele estava numa fase iluminada e hoje é companheiro de Messi e Luis Suárez lá no Inter Miami. Seguindo adiante no tempo, 2020, o time de Jesualdo Ferreira venceu com bastante facilidade o terror do interior por 3-1, com gols relâmpagos de Pituca aos 3 minutos, Yuri Alberto aos 18 e Eduardo Sacha aos 21. O Rafael Silva reagiu aos 31 da primeira etapa, mas o jogo parou, a reação parou por aí e o jogo terminou
3-1. Apesar dessa boa vitória do Santos, foi o Mirassol que chegou mais longe naquela competição. Acabou eliminando o São Paulo nas quartas de final e caiu nas semifinais, quando perdeu para o Corinthians por 1-0 e encerrou a sua participação naquele Paulistão na terceira colocação. Seguindo adiante no tempo, 2021, Santos e Mirassol não se enfrentaram. Afinal de contas, eles estavam no mesmo grupo e, devido ao regulamento, o confronto só aconteceria se os dois passassem de fase, o que não foi um problema para o Mirassol, que fez 18 pontos, mas nas quartas de final enfrentou o Guarani, que fez 14 pontos, um ponto a mais do que o Santos, que ficou de fora da fase decisiva do Paulistão naquele ano. Até que o Santos jamais havia perdido para o Mirassol na história do confronto, e isso acabou acontecendo em 2022. Obviamente, numa gestão que acabou quebrando diversos tabus negativos. 3-2 para o Mirassol, que era o dono da casa. Eles abriram o marcador aos 22 minutos com o Zeca, ampliaram aos 25 com o Fabrício Daniel e marcaram o terceiro gol aos 34 minutos com Rafael Silva. O Santos até reagiu na segunda etapa, marcou um gol com o Madison aos 5 minutos, com o Marcos Guilherme aos 13, mas ficou só nisso. E amargando, a primeira derrota para o maior time do DDD 017. No último encontro entre as equipes, válida pelo Paulistão de 2023, ano passado, em noite de homenagens ao rei do futebol, essa era a primeira partida do Santos, disputada após a morte do principal jogador da nossa história, principal jogador da história do futebol. O Santos venceu com um gol no fim e de virada, com direito, obviamente, a sofrimento, como foi todo o ano de 2023. O Danielzinho abriu o marcador aos 26 para o Mirassol, que jogava como visitante. O Marcos Leonardo de pênalti empatou aos 42 do primeiro tempo e o Lucas Braga virou aos 48 minutos, mas só do segundo tempo. Uma bela dose de emoção ao torcedor santista, que viveu uma noite esquisita de homenagens ao Pelé, mas o primeiro jogo que nós disputamos depois do falecimento do maior jogador da nossa história e também da história do futebol. Bom, eu fico por aqui, desejo uma boa sorte ao time do Santos, boa sorte aos torcedores do Santos que terão o privilégio de acompanhar o Santos no estádio e boa sorte também a todos os demais torcedores que acompanharão à distância, pela TV, pelo rádio, pela internet e todos juntos em energia positiva para que o Peixe conquiste mais uma vitória, siga na boa fase e que voltemos a sorrir. Isso é o principal, certo? Eu fico por aqui e agora fiquem com os números do confronto e até a próxima partida. Um grande abraço, tchau, tchau.